Olha só que situação. Pensa numa equipe de resgate, só que espiritual. A missão? Ir até um lugar chamado Vale do Desespero para oferecer ajuda. Parece simples, né? Só que não. Eles chegam lá e dão de cara com um problema que ninguém podia imaginar. E se as pessoas que estão sofrendo simplesmente não quiserem ser salvas? É nesse paradoxo que a gente vai mergulhar hoje. Pois é. Essa pergunta muda completamente o jogo, né? Deixa de ser uma missão de resgate comum e vira um dilema. Um dilema profundo sobre o livre-arbítrio. Afinal, qual é o limite? Até onde se pode ir para ajudar alguém que resiste com toda a força que tem? É uma situação que, no fundo, desafia a própria ideia do que significa ajudar. E então, a missão começa. A equipe, liderada por uma figura chamada Zenóbia, chega na beirada do vale. A escuridão é quase que total. Mas o que arrepia mesmo não é o que se vê, mas sim o que se ouve vindo lá de baixo, das profundezas. E o som que eles escutam não é só de dor, é uma coisa muito mais complexa. É tipo uma sinfonia de sofrimento misturado com raiva. Tem lamento, claro, mas também tem xingamento, tem blasfêmia. É o barulho de almas que não estão só sofrendo, sabe? Elas estão revoltadas, em guerra com a própria situação em que se encontram. E aí que está o paradoxo, a parte mais chocante da história. Mesmo com todo aquele sofrimento terrível, os moradores do vale olham para a ajuda e enxergam um ataque. Eles estão tão afundados na própria revolta que uma mão estendida não é salvação, é uma violação. Parece que preferem o inferno que já conhecem do que uma liberdade que eles nem entendem. Para tentar entender o que está acontecendo, a equipe decide iluminar o abismo. E a cena que aparece é de cair o queixo. É avassaladora. Não são só algumas alminhas perdidas. É uma legião inteira atolada num lamaçal. E a luz, em vez de trazer alívio, só serve para mostrar o tamanho real, a escala monstruosa daquele desespero todo. Ok? Só olhar não adianta. Alguém precisa falar, precisa fazer contato. É aí que o padre Hipólito dá um passo à frente para encarar a multidão. Só que a luz, que a gente imagina que traria calma, parece que joga gasolina na fogueira. O caos aumenta e a hostilidade, ela simplesmente explode. E a reação da galera lá embaixo é uma loucura, totalmente dividida. De um lado, dá para ouvir gritos desesperados, gente pedindo socorro. Do outro, uma fúria total, maldições, xingamentos. É como se fosse uma guerra civil dentro deles mesmos, sabe? Uma parte quer sair dali, mas a outra se agarra com unhas e dentes àquele inferno, a ponto de até chamar aquilo de céu. Mas não fica só nas palavras, não. O ódio se transforma em ação. A raiva vira física. Das sombras, os espíritos mais revoltados começam a atacar de verdade, jogando projéteis de matéria escura. É uma tentativa desesperada de apagar a luz e expulsar a equipe de resgate de lá. Mas a equipe de resgate não responde na mesma moeda. Nada de violência. Em vez de contra-atacar, a defesa deles é feita de luz. Eles ativam umas redes magnéticas luminosas que simplesmente param os projéteis no ar. Eles não estão ali para lutar contra a escuridão, mas para neutralizá-la. Fica claro que a força deles vem de outro lugar, né? Com o ataque controlado, o padre Hipólito finalmente consegue começar a falar. Mas o jeito dele não é de quem prega de cima para baixo, sabe? A estratégia dele é outra. É usar uma história antiga, uma parábola, para tentar criar uma ponte, uma conexão, para mostrar que ele entende aquela dor porque, de algum jeito, ele também já passou por algo parecido. A história que ele escolhe é aquela bem conhecida, do homem rico e do Lázaro. Basicamente, conta como os papéis se invertem depois da morte, né? O rico, que na vida esnobou o mendigo Lázaro, acaba no sofrimento, implorando por uma gota d'água. É uma história clássica sobre justiça. Mas o padre Hipólito, ele está prestes a virar essa história do avesso. E aí vem o pulo do gato. O padre Hipólito olha para todo mundo ali, tanto para quem está sofrendo quanto para a própria equipe de resgate, e solta essa. Todos nós já fomos aquele rico. Ou seja, ele se coloca no mesmo barco. Ele diz que todo mundo ali, em algum momento, já ignorou os mendigos de afeto que bateram na porta do coração. E com essa frase, puf, ele quebra a barreira entre salvador e salvo, entre culpado e inocente. Então, afinal, o que é esse inferno que eles estão vivendo no vale? Na visão do padre Hipólito, não tem nada a ver com o castigo de Deus. É uma prisão mental. Uma prisão que eles mesmos construíram, tijolo por tijolo, com remorso, com negação. O sofrimento que eles sentem é só o eco das próprias atitudes do passado. É uma tortura que vem de dentro para fora. As palavras do padre até tocaram alguns corações ali, mas a resistência da maioria continua firme,
A equipe então percebe que está numa encruzilhada. Só falar não foi o bastante. Chegou a hora de arriscar uma ação mais direta, uma intervenção física. Precisam descobrir se no meio daquele ódio todo existe alguém que de fato quer ser livre. A tensão no ar é quase palpável. É a última cartada, uma ação de altíssimo risco. A grande questão é, será que a semente da mudança brotou em algum coração? Ou será que tudo foi em vão? Então a Zenóbia dá ordem, e de repente, faixas de luz pura são lançadas sobre o abismo, formando tipo umas pontes para a liberdade. É um convite final, agora de forma bem concreta. E por um instante bate uma esperança. Algumas almas começam a correr na direção dessas pontes, desesperadas para fugir. Só que essa esperança dura pouco e é esmagada da forma mais brutal. Os espíritos mais revoltados, os verdugos daquele lugar, atacam com violência quem tenta escapar. E aí, a verdadeira tragédia da situação fica escancarada. O maior obstáculo para a salvação não é a prisão em si, são os próprios prisioneiros. E essa cena, nossa, ela resume perfeitamente a filosofia da missão. Como o assistente Jerônimo fala, eles não estão ali como um exército para lutar. Eles são como irmãos mais velhos tentando informar, tentando ajudar. Se eles respondessem com violência, iam acabar se tornando iguais àqueles que vieram resgatar. O trabalho deles é só abrir a porta. Eles não podem forçar ninguém a passar por ela. Bom, o resgate físico falhou. De coração pesado, a Zenóbia entende que usar a força ali é inútil. Ela se prepara então para um último discurso. Mas agora o tom é outro. Não é mais um pedido, um apelo, é um ultimato. Com a voz amplificada para todo o vale ouvir, a Zenóbia faz uma oferta final. O abrigo de Fabiano ainda está de portas abertas. Mas só até amanhã. O tempo está acabando. E tem uma condição que é crucial. Não adianta só pedir para entrar. É preciso ter uma mudança de verdade, lá no fundo, porque o santuário ele não pode ser enganado. As regras do jogo, então, ficam bem claras. Primeiro, o abrigo só fica aberto até amanhã. Segundo, uma tempestade renovadora está vindo para limpar a região. E o mais importante de tudo, não dá para fingir. As defesas do abrigo são magnéticas. Elas conseguem ler o coração de quem se aproxima. Só quem tiver um arrependimento genuíno vai conseguir passar. Qualquer tipo de hipocrisia vai ser barrada ali mesmo na porta. Enquanto a equipe vai embora, a história deixa a gente com uma pergunta bem desconfortável. Nesse ciclo de dor, onde a vítima e o agressor estão presos juntos, por quem a gente deveria chorar mais? Pelo perseguido, que está sofrendo agora? Ou pelo perseguidor, que cego de raiva está se condenando a um sofrimento talvez muito maior no futuro? A resposta com certeza não é nada simples,